Olá a todos. Dando sequência às nossas aulas, que fala sobre séries de potência, a gente vai ter a aula 9, que é aquela aula que fala sobre a convergência em séries de potência. Em outras palavras, é a gente saber o que é uma convergência dentro da série de potência, o que isso significa. E aqui a gente vai responder algumas perguntas feitas anteriormente que dizem: essa função, ela é válida para qualquer valor x ou não? Aonde que eu posso usar essa série de Taylor ou essa série de Maclaurin? E como é que eu posso usar essa série de Taylor e Maclaurin para melhorar, para facilitar a nossa vida? Bom, a ideia da série de potência é que a gente utilize uma série de potência para fazer uma aproximação para valores. Se a gente for analisar o crescimento, o desenvolvimento da própria ciência, hoje em dia a gente tem computadores, calculadoras que fazem valores de E elevado a qualquer valor rapidamente. Mas se a gente voltar no tempo, não era dessa maneira. A única maneira da gente fazer, dos cientistas fazerem uma aproximação, era calculando manualmente. Mais tarde que surgiram os computadores, então pensem que todo esse desenvolvimento surgiu a partir desse cálculo manual nas situações que nós temos. Então, por exemplo, para calcular o E na x, a gente tem a série de potência, que é x elevado a k sobre k fatorial, que é 1 mais x ao quadrado sobre 2 fatorial. Na aula 7, a gente viu que a gente pode escrever dessa maneira. Na aula 8, a gente calculou o raio e intervalo de convergência de x elevado a k sobre k fatorial e a gente encontrou que esse x ele vai de menos infinito até mais infinito. Ou seja, esse valor do x do e elevado a x a gente pode substituir quaisquer valores, tá? Então, por exemplo, se o x for igual a 1, se o x for igual a 1, a gente consegue fazer essa aproximação para o e elevado a 1. De que maneira? Colocando 1 nesse nosso x, e aí o valor do e elevado a 1, que é o próprio e, ele vai ficar 1 mais 1 meio, mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, até a precisão que vocês queiram. Quanto que é essa precisão? Vai depender do teu cálculo, vai depender do que você quer fazer. Até mesmo os softwares e calculadoras, eles têm uma precisão, porque esse valor ele é infinito. Então, tem uma aproximação de tantas casas decimais quanto queira. O livro traz, junto nesse capítulo, como é que você calcula essa quantidade de termos para você encontrar a precisão necessária. Por exemplo, aqui, nós queremos uma precisão de 5 casas decimais. Para calcular o RNésimo resto, para você fazer a aproximação de 5 casas decimais, tem uma fórmula que a gente aplica e aí a gente encontra quantos valores são necessários para colocar na série para ter essa precisão necessária para esse valor. Como lá em cálculo numérico vocês também trabalham as aproximações, eu não vou trabalhar dessa maneira aqui, tá? Só vou ficar no cálculo em si e essa aproximação de tantas casas decimais para não sobrepor o conteúdo, eu vou deixar para cálculo numérico, ok? E vocês podem fazer a aproximação por tentativa na calculadora mesmo para quantas casas decimais vocês querem. Então, o elevado a 1 a gente pode escrever como 1 mais 1 sobre 2 fatorial. Quando a gente vai até 1 sobre 9 fatorial, a gente já tem uma aproximação de 5 casas decimais. Então, ela é uma convergência bastante rápida. O que isso significa? Que esse valor tende para o 2 rapidamente. Outro exemplo. O seno de x a gente também já calculou, já sabe, que ele é dado dessa maneira. É o x elevado a 2k mais 1 sobre 2k mais 1 fatorial, menos 1 elevado a k, que são os termos ímpares. Lembra que os termos pares eles zeram? Porque a derivada vai acabar sendo zero? Então, vai sobrar esse nosso termo. Para essa nossa equação do seno de x, o intervalo de convergência também vai de menos infinito até mais infinito. Ou seja, qualquer valor do x a gente pode substituir aqui para calcular. Por exemplo, nós queremos saber qual é o ângulo, qual é o seno de 3 graus. Para calcular isso, a gente tem que colocar em radianos. Então, com uma regra de 3, a gente encontra que 3 graus é igual a π sobre 60. E no lugar do x, a gente vai colocar π sobre 60. Então, π sobre 60, π sobre 60 ao cubo sobre 3 fatorial. E assim a gente consegue ter uma precisão de tantas casas decimais a gente quer. Ok? Então, nesse capítulo, a gente vai ver essas aproximações. Quando que isso aqui é válido?
quais são os valores de x que a gente pode colocar nas equações e quando nós temos algum problema, como é que a gente pode resolver esses problemas nessas aproximações para fazer com que essa convergência realmente aconteça. Ok? Então, daqui a pouco a gente vai dar prosseguimento e ver mais alguns exemplos e mais algumas aplicações.